E aí galera, de boas? Estamos aqui novamente com o canal Programando com PHP e hoje daremos início à montagem do nosso ambiente, né? Instalaremos todos os programas necessários aí para a gente poder fazer o nosso sistema, o nosso site, tudo que a gente precisa para testar e para programar. Eu preparei um arquivo zip. Está lá no Google Drive, aí na descrição do vídeo você pode ver o link para fazer o download desse pacote aqui. Aqui dentro, eu já fiz o download aqui, você vai ver que tem todos os programas que a gente vai utilizar aí, que a gente precisa ter instalado na nossa máquina para a gente poder iniciar aí o projeto. Eu optei, galera, por a gente criar uma máquina virtual para a gente fazer esse projeto. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é a gente vai ter uma máquina só para isso, né? Às vezes na nossa estação aí no nosso computador a gente utiliza para várias outras coisas, tal. Então tem muitos programas instalados. Então com essa máquina virtual a gente só vai ter, ela vai ser específica para desenvolvimento. Então a gente só vai ter que a gente vai realmente utilizar, né? E o segundo motivo é porque uma máquina virtual você pode fazer backup dos arquivos no HD externo, no pendrive, e você pode ter a máquina onde você quiser, no seu computador de casa, no computador de trabalho, faculdade e tal. Basta você ter esse programinha aqui instalado na sua máquina, que é o VirtualBox. O VirtualBox é o programa que emula, né, máquinas. Ele é distribuído pela Oracle e é gratuito, então não precisa se preocupar aí com licença do software. Bom, vamos iniciar aqui instalando o VirtualBox. Vamos deixar aqui mesmo, criar um atalho, sim, install. VirtualBox é um programa bem simples de usar, tá? Não tem muito segredo aí pra gente montar uma máquina virtual. E sem contar que é bem prático isso também, porque às vezes você pode fazer backup aí e se você precisar formatar o seu computador, depois na hora de que instalar novamente o programa, basta fazer o restore aí da máquina, o import da máquina novamente. Bom, finalizamos aqui a instalação do VirtualBox, né? Esse aqui é o sistema. Até tem uma máquina aqui, deixa eu remover essa daqui. Isso aqui é uma máquina que ficou em cache, tá? Então ele traz, como eu já havia instalado o VirtualBox aqui na minha máquina anteriormente, ele manteve o cache aí das configurações. Bom, vamos aqui nas preferências primeiro, porque eu quero escolher o diretório onde ele vai criar as minhas máquinas virtuais. No meu caso aqui eu quero na unidade C, na unidade X, né, que é o meu HD com mais espaço aí. Então, XVMs. Vamos ver se ele já criou o diretório. Se ele não criou, a gente cria. Vamos criar aqui então. VMs. Certo. Bom, galera, agora vamos clicar aqui em novo para a gente iniciar uma nova a criação da nossa máquina virtual. Vamos colocar o nome dela desenvolvimento, certo? Ela vai ser Windows e um Windows XP. Eu vou instalar Windows XP. Por quê? Porque a gente quer uma máquina bem leve, não tem a necessidade de instalar Windows 7, 8, Vista e tal. Mas se você não tiver um CD do Windows XP aí, pode instalar do Windows 7, do Windows 8, o que você tiver. Mas eu recomendo que seja o Windows XP pelo fato de ser mais leve, tá? Memória a gente vai colocar 512. Outro fator também que é bom para o Windows XP, porque com 512 é suficiente. Se você instalar um Windows 7, 8, você vai ter que colocar aí no mínimo 1,5 GB para você ter um ambiente aí legal sem travar.
Vamos criar um disco rígido virtual, que é o HD da nossa máquina. Deixar essa opção dinamicamente alocado, certo? Vamos criar um disco, um HD de 20 GB. A gente deixou aquela opção dinamicamente alocado, ou seja, conforme ele for precisando de espaço, ele vai alocando espaço até chegar no limite de 20 GB. Se você deixar a opção tamanho fixo, ele já vai usar 20 GB do seu HD aí, da sua máquina real, na hora. Bom, criamos aqui o desenvolvimento. Antes da gente iniciar, vamos em configurações aqui, porque eu quero adicionar mais uma placa de rede para minha máquina. Ela já tem uma aqui, o adaptador 1, que já está ativo. Esse adaptador 1 é importante porque é com ele que a gente vai navegar na internet pela nossa máquina virtual, né? Essa função aqui NAT já informa que a máquina já vai ter o compartilhamento de internet ativo aí com a nossa máquina principal. E eu vou colocar aqui o adaptador 2, que vai ser uma placa de rede exclusiva. Ou seja, essa placa de rede aqui a gente vai configurar uma rede entre a máquina real e a máquina virtual para elas poderem se enxergar. Ok. Vamos iniciar aqui a máquina. Se você tem o CD do Windows aí, do Windows XP e tal, basta você colocar o CD no driver de DVD e escolher aqui qual é o driver que você quer usar. No meu caso, eu tenho uma imagem ISO, então eu vou selecionar aqui o ISO do meu CD para a gente poder usar. Certo? Vocês vejam que parece que a gente ligou um computador aqui dentro, né? Isso aí, para quem não conhece essa questão de virtualização ainda de máquina, é fantástico. Eu recomendo aí que vocês possam utilizar, dar uma pesquisada sobre o assunto aí, porque é bem legal. É o famoso cloud, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, cloud computing. É computação em nuvem. É baseada basicamente em máquinas virtuais. Lá, instalar o XP, F8. Aqui já apareceu o nosso HD lá que a gente disponibilizou para essa máquina, né? De 20 GB. Vamos criar uma partição C. Tamanho total. Vamos Enter para instalar. Formatação rápida. Depois eu mostro como a gente salva os arquivos da máquina virtual e a gente consegue importar aí em outro computador que tenha também o VirtualBox instalado. Vocês vão ver que vocês podem levar a máquina para onde vocês quiserem. O legal de ser uma imagem ISO é que a instalação fica muito mais rápida do que pelo driver de DVD. Acho que a instalação de Windows XP eu já devo ter feito mais de 1000 na minha vida. Porque olha como eu instalei esse sistema aqui, viu? Mas o mais rápido aí para instalar, na minha opinião, é o Windows 8. Nossa, você coloca, puf, rapidão ele instala. Porque ele tem um esquema legal que enquanto você vai configurando e personalizando ele, ele vai instalando em background, e isso é bem legal. O Windows XP, o Vista, o 7 e tal, você só começa a personalizar ele depois que você termina a instalação. Então acho que é isso aí que deixa o negócio mais rápido, porque você não percebe o tempo que ele está instalando enquanto você está ali personalizando, escolhendo cor, usuário, teclado e tal.
Bom, galera, se você já manja e já domina essa parte da instalação aí de uma máquina virtual tal, vocês podem aí avançar o vídeo já para a parte da instalação dos aplicativos, tá? Mas se não, acompanha aí todo o processo aí para não ficar nenhuma dúvida. Agora ele vai começar a instalar realmente. Instalando o Windows. A gente fica meio ansioso, né, para começar a programar logo, a desenvolver, mas não tem jeito. Se você não tem um ambiente pronto para isso, é melhor perder um tempinho preparando tudo, tal, antes de começar o desenvolvimento, para a gente não ter dor de cabeça depois. A gente vai acessar essa nossa máquina virtual aqui por acesso remoto, tá? Porque essa janelinha aqui do VirtualBox é muito pequena, tá? Não fica legal, é difícil de trabalhar. Vamos aqui configurar o teclado, remover esse americano, adicionar aqui o ABNT2, remover o ABNT, aplicar, ok. Nome completo, o nome da sua empresa. Vamos lá, nome vai ser PHP. Organização programando com PHP. Chave do produto. Pronto, chave do produto inserida. Nome do computador vai ser desenvolvimento. Não, computador PHP. Senha do administrador vai ser PHP também. PHP. Tudo PHP. Horário de Brasília. Beleza. Instalação da rede. E o bom também é que a gente pode reiniciar nossa máquina virtual aí quantas vezes quiser, se deixar a máquina real ligada, né? E não vai interferir em nada. Também outra máquina virtual. Configurações típicas. Grupo. Ó, viu como a janelinha do VirtualBox não é muito boa para acessar. Concluindo a instalação. Ó, concluindo, ainda informa aqui que falta 24 minutos, hein? Eu nunca entendi muito bem essa estimativa do Windows, mas tudo bem. Outra coisa também é essa parte, né, de montando o ambiente aí de programação. Vão ter 2 vídeos sobre o assunto, tá? Esse que é o primeiro vídeo, é montando o ambiente aqui no Windows, tá? E eu vou criar outro vídeo também montando o ambiente no Linux. Por quê? Porque a maioria das hospedagens hoje é Linux. Se você quer contratar hospedagem para PHP, eu recomendo que você contrate hospedagem Linux. Então é legal a gente montar um ambiente aí para vocês pelo menos entenderem aí o que é o Linux, né? Eu não vou explicar, dar uma aula do que é o Linux, mas conforme a gente for instalando, vocês vão conhecendo algumas coisas aí do sistema operacional. Isso para quem ainda não conhece, não tem familiaridade com o sistema. Nós vamos montar no Linux a mesma coisa que a gente está montando aqui no Windows. E vocês vão ver que é muito mais fácil no Linux do que no Windows. Quando se fala em PHP, MySQL e tal, é bem melhor que seja ambiente Linux, porque é mais leve, já é preparado para isso,
Com o Windows a gente tem algumas dificuldades aí, inclusive com umas versões mais novas do PHP. Então eu recomendo aí, se vocês forem contratar uma hospedagem para salvar o site, para hospedar o site de vocês, tal, contratem plataforma Linux. Usem a Windows somente para desenvolvimento mesmo. Eu prefiro, na verdade, para desenvolver Linux também, mas eu uso muito os programas de edição de imagem, com Photoshop, Fireworks, tal, Corel, e no Linux não tem. Então tem o GIMP e tal, mas não é a mesma coisa, eu não me adaptei ao GIMP. Então eu uso aí o Windows mesmo por conta dessa parte de imagem e tal. Mas o desenvolvimento mesmo, a parte de codificação, não tem nenhuma diferença de Windows para Linux. Bom, já instalou aí o nosso sistema, né? Eu vou remover aqui a nossa ISO, né? Porque senão ele vai dar aquela mensagem lá de que tem um disco inserido. Vou remover, vamos personalizar agora o nosso XP. Ó, Windows XP. Avançar. Não gosto dessas atualizações automáticas. Ignorar. Não, deixa para depois. Meu nome, PHP. Avança. Parabéns, você está prestes a começar. Bem-vindo. Bom, gente, como eu disse, nós não vamos usar essa janela aqui do Oracle VirtualBox. Nós vamos acessar o computador remotamente. Então, para isso, a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira é setar uma senha para esse nosso usuário aqui. Definir senha. Vai ser PHP também. PHP. Ok, a senha foi definida. Em segundo lugar, deixa eu fechar esse negocinho aqui. Vamos habilitar a conexão remota. Propriedades do meu computador remoto. Permitir que os usuários se conectem remotamente. Aplicar. Vamos descobrir qual é o IP do nosso computador, né? Então vamos aqui em painel de controle. Cadê redes? Ali, conexões de rede. Isso. Essa é a nossa placa 1 e a 2. Vamos ver aqui. IP dinamicamente. Essa daqui, a 2. Vamos ver se ela já pegou algum IP, né? IP config. Bom, a conexão local está com IP 215 e a conexão 2 está com IP 192.168.56.101, que pegou do DHCP. O VirtualBox, quando você instala ele, ele já ativa um serviço de DHCP para as máquinas virtuais pegar um IP dinâmico. Só que esse IP pode alterar. Então, para a gente ficar mais seguro aí, vamos deixar um IP fixo na máquina. A rede é o 92.168.56.1. ipconfig /. O nosso gateway, que é a máquina real, ela está usando aqui o gateway da interface NAT, que é aquela placa que a gente habilitou, por isso que ela por isso que ela fornece aí as conexões de internet pra gente. Nela a gente não vai mexer, somente na 2. Então vamos aqui configurar a interface de rede 2. Vamos colocar um IP fixo para não ter problema de perdermos aí a nossa conexão remota. Vamos colocar o IP 2. Ok. Existe um nome duplicado na rede. Qual é o nome desse computador? Vamos alterar o nome então.
propriedades, avançado, onde é, geral, nome do computador, nome completo do computador. Ok, reiniciar agora. Antes da gente reiniciar, vamos desativar aqui o Firewall do Windows, porque senão a gente pode ter problemas na conexão remota. Firewall desativado, certo? Vamos fazer um teste, ver se a gente já está conectando, já está pingando a nossa máquina. Ping 192.168.56.2. Opa, já está na rede já. Então, beleza. Aqui a gente já consegue conectar na máquina via acesso remoto. Vamos lá, Windows R, executar. Programinha da internet de conexão remota, MSTSC. Isso já vem padrão na máquina, tá? 92.168.56.2. Antes da gente conectar, a gente vai compartilhar aí o nosso HD com a nossa máquina virtual, né? Então aqui em recursos locais mais, abram aí a opção unidades e escolham qual unidade você vai compartilhar com a máquina virtual. Então eu coloquei aqui minha unidade X. Ok, conectar, não perguntar, sim, PHP, senha PHP que a gente definiu. Opa, bem melhor assim, né? Tela cheia, área de trabalho maior, tal. Vamos personalizar aqui, menu iniciar clássico, barra de botões aqui, mostrar a barra de inicialização rápida, beleza. Certo, então aqui no meu computador tem lá a unidade X que a gente compartilhou aqui com a nossa máquina virtual. Vamos salvar aquela pasta arquivos, né? Isso aqui a gente deixa tudo minimizado. Nossa pasta arquivos, vamos colocá-la na unidade X para que a gente possa pegar os arquivos lá pela máquina virtual. Então, unidade X, vamos lá na nossa máquina. Nós iremos trabalhar, galera, com, eu uso, né, na verdade, o navegador, o Google Chrome ou o Opera. Então eu recomendo aí que vocês instalem esses navegadores para a gente poder testar o nosso aplicativo. Então vamos instalar aqui já o Google Chrome. Fazer download do Google Chrome. Vamos. Né? Ou tá bugada a página ou o nosso amigo IE, né? Deu algum erro aí de JavaScript. Vou instalar. Suporte Google. Nossa. Meu Deus. Agora sim. Aceitar e instalar. Executar. Executar. Vamos fechar aqui esse nosso amigo IE, né? Porque não vou mais usá-lo. Outra coisa sobre o IE também.
a gente vai fazer o site já com HTML5. Então o IE, principalmente essa versão aqui que vem com Windows XP, não tem suporte HTML5. Então a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai assumir aí que os navegadores estejam atualizados, porque o IE6, que é essa versão aqui, é muito antiga, né? Acredito que ninguém use mais, no mínimo aí a versão 8 ou 9 do IE. Eu recomendo que seja a partir da 9, porque aí já tem o suporte a CSS3, HTML5 e tal, e todos os requisitos aí da atualidade aí, que inclusive os que a gente vai usar. Então não acho legal a gente ficar se preocupando muito com esses navegadores sem suporte. A gente pode fazer um controle e pedir para o usuário atualizar caso a gente detecte que o navegador dele esteja desatualizado. Fazendo download. Enquanto isso, vamos pegar aqui a nossa pasta arquivos que a gente colocou aqui na unidade X. Não, vou deixar ela aqui, só vou copiar aqui para a área de trabalho. Porque aqui está na rede, né? Embora seja na mesma máquina, mas é uma conexão de rede. É um pouco mais lenta do que eu colocando aqui na área de trabalho ou em qualquer outro lugar da minha máquina virtual. Acho que temos Google Chrome. Já abriu várias guias aqui. Beleza, temos Google Chrome instalado. Vamos ver se está navegando aqui legal. Show. Então, vamos terminar. Legal. Então vamos começar aqui a instalação aqui do nosso ambiente. Certo? Vamos lá. Vamos começar pelo esse programinha aqui. O NPP é o Notepad, né? Plus. Na verdade, ele é o Notepad, só que bem melhor. Eu recomendo que a gente instale aí, principalmente para a gente editar os arquivos de configuração do nosso ambiente e tal. Ele é bem legal. E tem alguns plugins aí que a gente vai pedir já para instalar. Então aqui em plugins, plugin manager, show plugin manager. Vamos já instalar alguns plugins aqui. O compare serve para a gente comparar dois arquivos. O combine, certo? Vamos ver. O JSON, JS Tools. Vamos ver. Sherlock. O plugin de SQL. O TID2. O XML Tools. Aí acho que é só.
HTML tag. Beleza, vamos pedir aqui para instalar. Ele instala rapidinho os plugins. É legal esse daqui porque a gente consegue abrir vários arquivos texto, né? Ele vai abrir em aba tal. Tem algumas opções legais que a gente consegue configurar aí com o Notepad Plus. Então eu recomendo aí que a gente instale. A gente vai usar bastante. Em plugins, beleza. Tudo aqui instaladinho os plugins que a gente vai usar futuramente. Instalado Notepad Plus, vamos instalar o Net Framework. A gente vai precisar do Net Framework para o MySQL, né? O MySQL precisa ter o Net Framework no mínimo 4 aí instalado. Então vamos instalar aqui. Se algum programa reclamar, a gente baixa o Visual Studio 2010 e 2012 para 32 bits, porque esse meu sistema operacional aqui é 32 bits. Mas vamos ver, talvez o próprio Windows aqui já tem os drivers que tanto PHP quanto Apache precisa, e não vai ser necessário a gente baixar aí o Visual Studio. Mas se precisar a gente baixa aqui rapidamente. Opa, finalizando aqui a instalação do Net Framework, né? Vamos iniciar depois a instalação do nosso servidor web, que é o Apache. Sem um servidor web, o PHP ele não consegue, né, funcionar direito, porque ele precisa de um servidor que interprete os arquivos PHP. Bom, vamos lá, instalar o Net Framework. Vamos instalar aqui o nosso servidor Apache, que é o HTTPD. Tem outro setup em andamento. Provavelmente o setup do Net Framework. Vamos reiniciar nossa máquina para poder, né, finalizar a instalação aí do Net Framework. Vamos abrir aqui a nossa janelinha do Oracle VM, reiniciar. PHP. Como a gente vai precisar reiniciar a máquina novamente, eu já vou continuar a instalação por aqui. Depois, na hora do desenvolvimento, a gente conecta remotamente. Certo? Vamos instalar aqui o HTTPD. Vamos lá. Avançando. Aceito. Next. Domain. Vamos colocar aqui programando com php.com. O nome do servidor vai ser localhost. E-mail do administrador não precisa ser um e-mail válido, tá? Vamos colocar aqui um e-mail qualquer. @localhost. Custom install, que eu vou... Não precisa ser a custom só porque eu vou mudar aqui o diretório. Eu não gosto de instalar o Apache dentro do arquivo de programa, então vou instalar aqui no C Apache. Ok. Ok, install.
Ok, já temos um servidor web, né? Está rodando aqui, ó, você vê que ele cria o ícone aqui do Apache, né, monitor. Aqui a gente consegue parar ele, reiniciar, né, mas ele já está no ar, porque o sinalzinho aqui está verde. Se a gente acessar aqui o nosso endereço localhost, a gente já vai ver uma mensagem do nosso servidor web. Olha lá. Opa, it works. Trabalhando. Beleza? Então instalamos o Apache. Vamos instalar agora o nosso querido PHP. Só uma informação referente às versões. Eu estou instalando o Apache 2.2. Por quê? Porque é a última versão lá que tem instalador, né? O Apache já está na versão 2.4, né? Porém a instalação deles sem o pacote MSI aqui de instalação é mais complicada, leva muito tempo, tem outros arquivos de configuração tal. Então eu vou instalar aqui essa versão pelo fato de já ter um instalador pronto. O PHP, eu estou instalando o PHP 5.3, embora o PHP já esteja na versão 5.6, porque se você for contratar uma hospedagem qualquer, a maioria, aliás, eu nunca vi nenhuma que tenha uma versão maior que a 5.3, né? Eu nunca vi uma hospedagem que forneça um PHP 5.4, tá? Então, todas que eu uso ou é 5.3 ou ainda é 5.2. Então, por isso que nós vamos utilizar a versão 5.3, que é para ficar compatível aí com as hospedagens. Vamos mudar aqui, eu vou instalar em C PHP. Não vai ser CGI, outro CGI, vamos lá. Vamos habilitar tudo, avança, install. Você precisa configurar manualmente o web server. Tá bom, vamos configurar manualmente o Apache, né? Então pega nosso PHP instalou aí. Se a gente for aqui em C PHP, a gente vai ter lá o nosso Apache instalado, correto. Aqui a gente tem o arquivo install. Opa, instalamos o Notepad+, então vamos editá-lo com ele, certo? Temos aqui a parte de configuração do Apache, né, com as linhas de configuração que a gente precisa inserir na configuração do Apache para ele carregar o PHP. Esse aqui é instalando o Apache como módulo, instalando como CGI. Então vamos lá, vamos copiar essa linha aqui, vamos abrir o nosso arquivo de configuração do Apache, que fica aqui no diretório do Apache. Esse é httpd.conf, certo? E vamos aqui no final colocar aquelas linhas de configuração do nosso PHP. Então aqui estamos falando que ele vai executar o endereço do script PHP é aqui no nosso diretório de instalação. Estamos adicionando um tipo, né? Ou seja, todo arquivo com extensão .php será interpretado por essa aplicação aqui. Vamos ver, para PHP 5, vamos colocar a nossa action, certo? E vamos
informar aqui o caminho do nosso PHP ini, que é o arquivo de configuração do PHP, certo? PHP. Vamos salvar isso daqui, né? Vamos agora editar o nosso arquivo de configuração do PHP. Antes, deixa eu ativar aqui para exibir as extensões de arquivo. Então, modo de exibição, ocultar extensões, não. Vamos deixar visível as extensões aqui. Então, aqui no diretório tem o php.ini. Vamos editá-lo. Algumas configurações aí que eu recomendo, tá? Que a gente habilite esse parâmetro short OpenTag, vamos deixar on. Memória, safe mode, vou deixar o safe mode habilitado também. Tempo de execução, tempo de input, memória limite, vamos colocar a metade aí do que a nossa máquina virtual tem, certo? Erro reporting, que tipo de erro que a gente quer que o PHP nos notifique, né? Então, EAL, ele vai notificar quando ocorrer tudo isso daqui. Erro, warning, notice. Eu só quero ver os erros. Então, eu vou deixar aqui habilitado somente error. Certo? Display errors on, ou seja, se acontecer um erro, ele vai exibir pra gente. Erro ao iniciar também, né? E aqui vamos habilitar agora include patch user_dir. Tem um diretório, um parâmetro chamado extension dir que a gente precisa configurar. Aqui no caso ele já colocou aqui, certo? Date time zone, vamos colocar, no meu caso aqui eu vou colocar São Paulo. No site aqui do php.net você consegue ver todas as time zone que podem ser configuradas, né, aqui no arquivo PHP. Vou mostrar aqui. Temos aqui a lista de time zones da América. Então você pode configurar qualquer uma dessas daqui. Eu estou colocando a de São Paulo porque estou em São Paulo, certo? Salvamos. Agora é a hora. A gente precisa reiniciar o nosso serviço do Apache. Vamos parar e vamos iniciar. Se tudo deu certo, né, ele vai continuar trabalhando aqui. Vamos acessá-lo, localhost, ok, trabalhando. E agora a gente vai criar um arquivo PHP de teste só para a gente ver se o PHP está funcionando. Então aqui no diretório htdocs do Apache nós vamos criar um arquivo chamado index.php. Vamos editar aqui, certo? O PHP, toda vez que a gente vai iniciar um bloco de código PHP, a gente precisa abrir essa tag aqui, ó, PHP, e fechar. Isso é uma indicação de que aqui dentro tem códigos PHP. Então, quando o nosso servidor web, o Apache, for processar esse arquivo, ele vai se atentar a essas marcações e vai processar todos os códigos que estão aqui dentro antes de exibir a página.
Aqui vamos colocar uma função do PHP, a PHP Info, para a gente poder testar, ver se o PHP está funcionando certo. Essa função aqui é nativa do PHP, ela vai nos exibir todas as informações, parâmetros, configuração. Salvamos nosso arquivo, certo? E vamos acessar aqui localhost /index.php. Aí deu um errinho aqui. Bom, galera, provavelmente tem algum problema aí na configuração do nosso servidor web. Vamos abrir aqui o nosso arquivo de configuração novamente, né? Casa do PD. Ah, claro, não é mais X, agora é CPHP. Por que que eu coloquei X, né? Vamos reiniciar aqui para... Estou com a letra do meu computador real aqui na unidade. Vamos rodar. Você não tem permissão para acessar. Ah, então agora ele já compilou PHP. Então agora é problema de permissão. Vamos criar aqui o diretório, né? Vamos ver se tem o diretório do CGI aqui. CGI. htdocs. CGI bin. Aqui o diretório já está permitido para todos, né? C Apache CGI bin. Vamos criar então um diretório desse. Cadê? Pro Apache. Pro Apache não, pro PHP. Vamos colocar aqui então nosso diretório C PHP, allow override none, options none, order allow deny e allow from all. Vamos permitir aqui que ele acesse, né, tenha permissão no nosso diretório cphp. Então stop, opa, faltou umas, fechar as aspas aqui, salvar, start. E vamos ver se a gente... Opa! Já deu uns erros aqui no PHP já. Legal. Agora isso daqui são drivers que estão sendo carregados, mas que a gente não tem... Aliás, são extensões que estão sendo carregadas, porém a gente não tem os drivers aqui no nosso computador. Então vamos desabilitar essas extensões que a gente não vai usar. Vamos abrir aqui o nosso PHP novamente. Vamos procurar por extension. Extension. Vamos ver. É aqui embaixo. Bom, como podemos ver, ele está habilitando um monte de extensões. Se a gente quiser trabalhar com todas, a gente vai ter que instalar alguns drivers à parte de software de terceiros, tá? No nosso caso aqui, algumas nós não iremos usar, então iremos comentá-la. Essa é GMP, não iremos usar GMP, nem IMAP, é o DAP. MySQL a gente vai usar. OCI, que é para conectar em banco de dados Oracle, a gente não vai usar. PDO, a gente não vai usar PDO, tá?
é outra extensão. Postgres, que é para conectar em banco de dados Postgres, também não iremos usar. SNMP, SQLite, não. Sybase, banco de dados Sybase, XML, pronto. Opa, coloquei errado aqui. Legal. Essas aqui são suficientes para a gente carregar e desenvolver o nosso projeto. Extensões do PHP são módulos ou funções extras que são anexadas ao nosso core do PHP, ou seja, cada DLL dessa daqui possui funções extras que servem para determinada coisa. Como a gente não vai usar essas funções, não tem por que a gente deixar elas carregadas. E como eu disse, algumas delas, por exemplo, essa do Oracle aqui, que foi uma que deu erro. Essa do Oracle a gente não vai usar porque a gente não vai conectar no banco de dados Oracle. Se a gente fosse usar, a gente precisaria habilitá-la e configurar os drivers do Oracle para que essas DLL funcionem. Então não é o caso agora. Salvamos, vamos parar o nosso servidor, iniciar novamente. Toda alteração, tanto no PHP ini quanto no httpd.conf, a gente precisa reiniciar aqui o serviço do Apache. Então vamos, vejam que agora não temos erro nenhum mais. O nosso PHP está instalado com a versão 5.3. Vamos ver se ele já está com suporte a MySQL. Sim, habilitado suporte. Beleza, nosso PHP está funcionando. Só uma coisa que eu esqueci de configurar no httpd.conf, que é para ele abrir automaticamente o index.php quando a gente acessar o endereço localhost. Então tem uma linha aqui que a gente informa qual é o arquivo que ele vai abrir por padrão e a ordem que ele vai abrir. Então vamos colocar aqui o nosso arquivo index.php. Ou seja, então ele vai primeiro procurar no diretório htdocs um arquivo index.php. Não encontrando, ele vai procurar um arquivo index.html. Vai procurar, né? Então mais uma vez vamos dar um restart aqui. Pronto, se a gente apagar aqui agora esse arquivo, ele abriu ainda o index.html. Agora sim, ainda não tinha reiniciado o serviço. Então vocês vejam que agora só a gente acessando o endereço do Apache, né, a gente consegue já abrir o index.php. O que seria esse endereço? Esse endereço é o endereço do nosso servidor web, né? No caso aqui, localhost é um termo usado para a gente conectar na própria máquina. Por exemplo, então, se eu quero acessar o IP dessa minha máquina aqui, eu posso digitar localhost. Vamos supor, se eu estou da máquina real e quero testar o meu servidor web, basta digitar o IP da minha máquina virtual que eu consigo também acessar o servidor web. Podem ver, eu coloquei o IP dela, está acessando o servidor web dela, certo? Beleza, agora o próximo passo é a gente instalar o nosso banco de dados. Ok, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos na pasta arquivos e MySQL installer. Vamos rodar esse cara aqui. O MySQL é um servidor de banco de dados, tá? Com ele a gente pode criar bancos. É o mais usado aí para desenvolvimento de site, né?
A maioria das hospedagens, aliás, todas têm suporte ao MySQL e para site, para aplicações pequenas, eu já usei também para aplicações grandes e não tive problema. É um bom banco de dados, sim. Vamos instalar todos os produtos necessários para desenvolvimento. Server somente, client. Vamos colocar aqui todos para desenvolvimento. Workbench require. Não, nós não iremos instalar nenhum desses caras aqui. Você precisa instalar pelo menos um. Execute, MySQL Server execute. Vamos instalar. Beleza, terminou aqui a instalação. Vamos configurar. Pronto para configurar. Máquina. E muitas outras aplicações serão instaladas. O mínimo de memória será usado. Tá, máquina de desenvolvimento. Número da porta a gente não mexe. Deixa isso daí mesmo. Password, né, do nosso usuário root, que é o usuário master. Vamos colocar aqui MySQL. Password fraca, tal. Next. Configure o nome do serviço. Startar automaticamente, sim. Ok. Error log. Ok, configurando o firewall, iniciando o servidor. Update start menu. Tá bom, isso não é importante. O importante é que o serviço subiu. Vamos ver aqui. Novo serviço adicionado. Ok. Sim, fechando. Não vamos escalar. Não vamos configurar. Vamos subir aqui. Cadê MySQL? Temos aqui o nosso serviço correndo. Então, teoricamente, já está funcionando. Eu coloquei aqui na pasta arquivos um programinha chamado MySQL GUI-Tools. Esse programinha, infelizmente, ele foi descontinuado, mas eu tenho uma cópia dele aqui, porque eu gosto de usar ele, acho ele leve, né? E simples de usar. Então vamos criar um link aqui. Crie um link aí para esse MySQL Query Browser aí na sua área de trabalho, né? E vamos executar aqui. Vamos criar uma conexão, né? Uma nova conexão. Vai chamar banco local. O usuário é o root, né? O endereço é localhost, ou seja, vai acessar o nosso próprio IP. No lugar de localhost, poderíamos colocar o IP da nossa máquina também, que dá no mesmo. Vou colocar o apply close. Vamos escolher aqui a nossa conexão. A nossa senha que a gente colocou MySQL.
Ah, o IP não está permitido. Então vamos colocar aqui localhost mesmo. Talvez esteja liberado só para o IP local. Não mostre isso novamente. Voilà, temos o nosso banco de dados. Bom, galera, é isso aí, né? Aqui já conseguimos acessar o nosso servidor de banco de dados, tá? Já temos o Apache instalado, funcionando, o PHP funcionando. Então agora é iniciar aí o desenvolvimento, né? Criar o nosso projetinho, tal, a estrutura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ficou um pouco longo, mas é porque a instalação aqui demorou um pouco mais aí. Mas qualquer dúvida postem aí no canal, se inscrevam-se, né? E ajudem aí a compartilhar o canal. E aguardem aí o próximo vídeo, né? A gente vai estar fazendo a configuração no ambiente Linux e depois iremos sim dar início ao desenvolvimento aí, já que temos nosso ambiente pronto. Beleza? Então um beijo nas crianças e até mais.